Você já parou para pensar se a sua luz realmente está brilhando ou se ela está escondida? Vivemos em um mundo onde as trevas parecem crescer. Violência, desânimo, frieza, indiferença. E diante de tudo isso, muita gente começa a acreditar que a luz está desaparecendo. Mas será que o problema está no mundo ou dentro de nós? Existe algo que poucos percebem. A verdadeira luz não é algo que você vê com os olhos. Ela não vem do sol, nem das estrelas. Ela nasce dentro de você. E é exatamente isso que Jesus quis dizer quando fez um dos convites mais profundos da espiritualidade. Brilhe a sua luz. Mas o que isso realmente significa? Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode despertar algo dentro de você que estava adormecido há muito tempo. E se fizer sentido, já comenta aqui embaixo o que você está sentindo ao ouvir isso. Falar hoje sobre um conselho que está no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, onde Jesus coloca essa frase: brilhe a vossa luz. É uma frase que ela parece, vamos dizer, simples, no entanto, ela é uma palavra, é uma frase, são 3 palavrinhas seguidas por um artigo: brilhe a vossa luz. E ela tem só Jesus para fazer um conselho, para nos trazer um conceito dessa natureza. Porque se você for analisar mais resumidamente e mais profundamente essa expressão do Cristo, a gente vai ter que entrar muito bem nas escrituras, a gente vai ter que aprofundar bem na prática do dia a dia, porque a gente escuta muitas pessoas dizerem: aquilo é um iluminado. E nós não temos lâmpada, nós não temos fluorescente, nós não temos energia elétrica, nós não temos uma ligação que exprima, que clareie o nosso ambiente. Nós precisamos de luzes extras. Precisamos dar. Aqui nós estamos podendo, vocês estão podendo nos ver, porque há o recurso da iluminação elétrica. E não é a luz que Jesus pediu que a gente brilhasse. Se eu perguntasse a você o que é um iluminado, você não ia dizer que é alguém que carrega uma lâmpada na cabeça. Você iria conhecer a iluminação de pessoas como Mahatma Gandhi, como Buda, como Krishna, como o próprio Jesus, né? Quando você vê alguém que tem um destaque diferente na paz, o Martin Luther King, que lutou pela igualdade, você vai vendo as campanhas pela paz, como o nosso querido companheiro Almir Laureano, Divaldo Pereira Franco, por quem nós estamos pedindo prece nesse momento, porque ele é um grande iluminado, um grande expositor da doutrina. E a gente gostaria de trazer, antes de a gente aprofundar um pouco, qual a origem dessa frase? Brilhe a vossa luz. Se você for analisar a criação do planeta, escrita por Moisés, no idioma original hebraico, está escrito lá, nos primeiros versículos do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que no princípio criava Deus as águas e a terra. Mas que a terra era vazia, vivia num caos, numa desordem, e as trevas, a expressão hebraica diz, as trevas cobriam os abismos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Moisés traz um quadro, ele traça um quadro assim, bem dantesco, bem caótico. Naquele momento da criação, as coisas não estavam organizadas. Havia trevas e havia caos, que é a expressão hebraica torro vavorro, porque, na verdade, Moisés diz assim: Vaares já está torro vavorro. A terra estava num caos, numa desordem, numa desorganização. Verroche alpinei tiron. E as trevas cobriam, caminhavam, envolvia todos os abismos. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre as faces, Pinei al-Hamayim, face das águas. O que significa que Moisés traça um quadro de desordem. E ele chama essa desordem de Rocher. O espanto, o caos e a desordem criavam o que ele chama de trevas. E trevas, depois disso, Moisés disse: Vaiomer Elohim, e disse Deus: Iri-ur, haja luz, vê or
e a luz se fez. Ora, aí vem a questão. Essa luz que Deus cria no primeiro dia da criação, ou no dia único da criação, que é a melhor tradução, é uma luz para combater as trevas. E essa luz não é a luz do sol, não é a luz dos luzeiros, das estrelas, porque os astros e o sol, as estrelas, foram criados no quarto dia. E essa luz para combater as trevas foi criada no primeiro dia. Então, essa luz não é uma luz visível, mas ela é tão profunda e tão forte e tão importante que mesmo sem você vê-la, ela brilha. Por isso que você conhece os iluminados, vocês conhecem as pessoas que são destaques no bem, no amor, na paz, na fraternidade, pela sua luz. Mas essa luz é a luz classificada por Jesus quando ele diz que brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Então, você vai entender o brilho da luz do ser humano é uma consequência natural da sua conduta, do seu proceder. E aí, as pessoas começam a se interrogar que luz é essa, que é tão importante, que é uma luz que diferencia a luz do sol, das estrelas, da própria luz elétrica. É uma luz invisível, porém é uma luz que tem ação. É a luz dos homens, é a luz humana. João, o grande médio do Cristo, ele considera Jesus como verbo divino e luz do mundo. E ele começa a nos trazer esse ser iluminado, que está lá classificado na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele traz Jesus de uma forma magnífica, porque ele diz assim, no princípio existiu o verbo bará, que é o verbo da criação, o verbo que Moisés usa, bereshit bará. No princípio existia esse verbo criador. Esse verbo estava com Deus, e esse verbo agia, ou sintonizava, ou se fusionava com Deus, porque João diz lá no seu capítulo 17, versículo 5, que Jesus, na sua oração, no Monte das Oliveiras, prestando conta a Deus da sua tarefa entre nós, ele diz que antes que os céus e a terra fossem criados, ele já estava com Deus. Então, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando ele me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, Emmanuel, na sua maravilhosa colocação, ele diz que Jesus é a luz do princípio. Então, em suas mãos divinas se encontram ou repousam os destinos da humanidade. Então, Emmanuel também teve essa sensibilidade, comungando logicamente com as informações de Moisés, e depois com a análise racional, amorosa e fraterna de João, o discípulo bem-amado. Porque João diz que no princípio existia o verbo estava com Deus e o verbo fusionava-se com Deus, porque naquele momento da criação, dizem os cabalistas, que eles se aprofundam um pouco mais no estudo da doutrina judaico-cristã, que o mundo em que Jesus se encontrava com Deus era o mundo da vida. Aí há mais um desdobrar, porque água, vida, luz, eles são coisas que se entrelaçam de uma forma que você não pode separar um do outro. E que nesse mundo, o mundo da vida, onde Deus se encontrava com Jesus, narrado por ele no próprio Evangelho de João, ninguém sabe qual é a luz de Deus, ninguém sabe qual é a luz de Jesus. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Então, nesse sentido, João diz que o verbo funcionava com Deus. Nele estava a vida, porque ele estava no mundo da vida. E a vida é a luz dos homens, ou era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Olha, a luz resplandeceu nas trevas. Treva aí não é simplesmente escuridão. É orgulho, inveja, egoísmo, insensibilidade, indiferença. Porque Jesus veio para trazer, como ele bem diz, eu vim, no próprio Evangelho de João, para que todos tenham vidas. Então, ele veio
para o que era seus, mas os seus não receberam. Pois é, veio para o que era seu, os seus não tomaram conhecimento da luz que ele era. Porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e essa luz respondeu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas houve um homem enviado pelo próprio Cristo, por Deus, no caso, pelo próprio Cristo, que se chamava João. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a luz verdadeira, que se aquele verbo que se revestiu de carne e habitou entre nós, e nós vimos toda a sua glória, toda a sua luz cheia de graça e de verdade. Então, nós temos aí um conceito, uma espécie de colocação dessa luz maravilhosa que emana de Deus, que, segundo Moisés, está no primeiro dia da criação. Portanto, é a luz do amor, da misericórdia, do perdão, da caridade, da fraternidade. E, curiosamente, como a língua hebraica é uma língua muito, eu não digo mágica, é uma língua matemática, real, profunda, maravilhosa de se penetrar nela, porque você vai encontrando, é como dizia o grande mestre do século XII, Moisés Maimônides, que a Bíblia é um poço de águas puras, frescas, cristalinas e profundas, e que nem todos sabem como atingir a glória ou a beleza que existe no seu conteúdo. E é verdade, porque a própria palavra Torá, que se classifica como os livros de Moisés, ela é formada por 4 letras. O Tav, que é a última letra do alfabeto, e o Rei, que é a última letra da palavra Torá. Mas a Torá é formada do Tav, da palavra luz, or, e de um substantivo feminino, que forma a palavra Torá. Ou seja, a palavra hebraica é or, para luz. Torá, olha, or é o Tav com o or, e uma desinência feminina forma a palavra Torá, que é o quê? Revelação divina. É luz para a nossa compreensão e para a nossa libertação, para o nosso caminho para Deus. Então, é uma palavra que diz tudo. É como se a própria Bíblia, o Evangelho, todo esse conjunto espiritual de conceitos e de elementos concentrados do bem, do amor, da paz, da moral e da ética, está na Torá, porque ela tem luz, ela é uma refletora de luz, que precisa brilhar. Brilhe a vossa luz, receba. Em outras palavras, Jesus, que foi fiel à Torá, não vim destruir a Torá nem os profetas, é como se ele dissesse assim: receba a luz que emana da Torá, que é uma revelação divina, e faça com que, vivendo essa luz, você vai transmitir para os outros boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. E ainda o próprio idioma nos traz, pela lógica, a evolução ou o progresso do conhecimento, porque Torá é a primeira coisa que diz Moisés nos traz, que tem luz, como eu já disse. Mas a palavra pais, ou seja, pai e mãe, os nossos pais, a palavra hebraica chama Horim. Olha a luz de novo aí. Rei, Or, e a desinência Im, que é plural. Pais, o papai e a mamãe, os avós também, os seres que são os nossos, aqueles que nos recebem, nos conduzem, retransmitem a palavra, a luz que vem da Torá, no próprio nome que os qualifica, Horim. Então, a luz da Torá passa para os nossos pais e eles nos dão o primeiro flash para o despertar no bem, no amor, na libertação através do conhecimento, e entra uma outra palavra, que eu diria assim, na nossa concepção pobre e ocidental, uma outra palavra mágica. A gente já viu que a Torá tem uma certa magia, como a sua luz, os nossos pais também, com Horim, mas a palavra Morim, Moré, que é professor em hebraico, também tem luz. É o Mem, Or, que é luz, e a desinência final, Moré. Então, você observe que é uma sequência natural da fonte que emana, da luz que emana da palavra Torá, que é recebida pelos nossos pais, que são Horim, que também tem luz, e pelos nossos mestres, Morim, ou professores, que nos
retransmite e nos ensina como aplicar isso no dia a dia da nossa vida. Então, nós temos que a natureza, a criação divina é maravilhosa. E Jesus, que é a luz que vem combater as trevas, que eu já falei, treva aí, Jesus não veio combater a escuridão, mas as trevas do texto, do termo original, Rocher, em hebraico, Rocher, que é a expressão da ausência da luz, porque onde tem luz, não tem trevas. Onde tem o bem e o mal, não prevalece. Isso é literal, isso é gramático, isso é conceitual. Não há dificuldade nenhuma de você entender que quem faz o bem, o mal não se aproxima dele. Então, Jesus, essa luz que estava no princípio, como diz Emmanuel, nos convida à nossa mudança, à nossa aplicação na prática. Porque na própria criação nossa, depois desses conceitos, lá no Gênesis 2:7, diz Moisés que vai ser Yahvé Elohim, e formou Yahvé com Elohim. Nos primeiros dias da criação, só tinha Elohim, que traz essa luz para nós, que eu vejo, como diz Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus. E na criação do homem, que em toda a criação física, quem cria a luz, quem cria a relva, os animais, os peixes, as aves, até o sexto dia, até a criação dos animais, foi só Elohim que trabalhou, foi só ele com a palavra. Por isso que é o verbo criador, o verbo divino. Bastava ele dizer, vai Homer, e disse Deus, faça-se isso, faça-se. E foi se diferenciando em tudo que a gente conhece. Mas na hora de criar o homem, ele não disse faça-se o homem. Ele disse façamos, porque ele não estava só. E diz Moisés, vai ser Yahvé Elohim, aparece junto à palavra Elohim, a palavra Yahvé. É como se Jesus estivesse com Deus também assistindo. Ele que assistiu à criação dos céus e da terra, assistiu, presenciou e agiu da nossa criação. Porque a palavra Yahvé é uma palavra que significa ação. A palavra Yahvé não tem tempo, é antes, durante e depois. É um verbo, eu não diria mágico, específico no hebraico, porque só Deus diz que é. Eu não digo eu sou celestino em hebraico. Eu digo eu, Ani, celestino. Eu, um celestino qualquer. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Nisso, o idioma também é muito profundo, porque eu não posso dizer que eu sou, nem que eu tenho. O máximo que eu posso dizer, eu estou a caminho de alguma coisa, estou a caminho de uma busca, ou seja, estou a caminho de revelar ou fazer, irradiar ou projetar a luz que está dentro de mim, porque a boca só fala daquilo que tem no coração. Está lá no próprio Sermão do Monte, uma das mais profundas mensagens que Jesus deixou entre nós. A boca fala do que tem no coração. Não é o que entra, mas o que sai que pode ser prejudicial ao homem. E na criação divina, Deus usa os elementos especiais da terra, e aí diz Moisés que Deus soprou na parte material do homem o que ele chama de Nishmat Haim. Neshama é essência. Haim são vidas. Então Deus soprou a centelha que está nele. Não foi o seu espírito. A palavra hebraica para espírito é uma, ruach. Para, vamos dizer assim, centelha divina que penetrou em nós já foi Neshama. Neshama não é espírito, é uma centelha divina que vem trazer vida, que a gente se transforma em Nefesh Haim. Há uma degradação também, assim como a emanação da luz passa da Torá para os pais, para os mestres, a centelha divina sai de Deus como espírito entre nós como Neshama e age na matéria como Nefesh. Então há uma outra gradação evolutiva, progressiva, natural. Então, essa centelha divina, Emmanuel diz que é aquilo que Jesus explica, que o erro contra o Espírito de Deus não é perdoado. É quando você erra contra você mesmo.
Você não se perdoa quando você descobre que fez algo contrário aos seus princípios. E assim, a tradução mais correta seria: e formou Jesus com Deus, o homem do pó da terra, soprando em suas narinas a centelha divina, o sopro de vidas que o homem se tornou, esse ser vivente, que pela própria questão criativa, ele não foi criado para ter fisicamente uma só existência. Ele precisa de vários corpos físicos para atingir a perfeição. E é só isso que explica, através da reencarnação, as desigualdades que existem entre os seres da natureza. Essa maravilha, essa harmonia, eu só vim entender a justiça divina quando eu compreendi a reencarnação, que os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo diz que ela é a segunda palavra do verbo divino, é a reencarnação. A primeira é amor. Então nós temos a própria luz divina precisando da sua misericórdia e do seu amor, para que a gente se torne capacitado para ser luz. Senão Jesus não ia dizer: brilhe a vossa luz. Agora, curiosamente, eu ainda teria que colocar para vocês que um grande profeta, um dos maiores profetas pré-exílico messiânico, que é Isaías, ele diz lá no capítulo 9 do seu livro: terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. O povo que andava em trevas viu a luz. Ora, na época de Isaías já tinha o sol, já tinha as estrelas, confirmando que não era, ele estava falando da luz do sol. O povo que andava em trevas, o povo que andava em desinformação, o povo brutal, o povo sem amor, o povo que vivia nas trevas da centelha divina que foi inoculada em si. E, curiosamente, a terra de Zabulon e Naftali fica às margens do mar da Galileia, aonde Jesus chega em Cafarnaum e começa o seu ministério. Como João disse, veio para o que era seu, os seus não receberam. E ali ele começa, então, a brilhar, a trazer para nós a sua ação, que ele, como luz, ele diz em João 8,12, para reforçar tudo isso que eu estou falando: eu sou a luz do mundo. Só ele pode dizer isso, que ele é a verdadeira luz, a luz verdadeira, como classificou João, né? No seu prólogo magnífico do seu evangelho, que até hoje é tão, infelizmente, tão mal compreendido, tão mal interpretado e até imposto de uma trindade a partir disso, contrariando o próprio Deuteronômio 6,4, que diz que Deus é único. Não pode haver trindade. Jesus sempre disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para que todos tenham vidas. Existem outras ovelhas que não são do meu rebanho, mas eu vou buscá-la, vou colocar no mesmo rebanho e haverá um só pastor e um só rebanho. E eu acho interessante que quando ele começa a sua mensagem, quando ele começa a preparar o seu iluminado, essa é a expressão baseada na origem da palavra, o seu iluminado sermão, ele faz uma revisão geral da luz. Jesus começa, quando ele vai iniciar o famoso Sermão do Monte, ele começa a preparar o povo, dizendo assim: olha, não pense que eu vim destruir a Torá, nem os profetas, porque ele não mexeu no que estava escrito. Jesus mostrou como interpretar o que estava escrito ou recebido na Torá por Moisés, que ele não poderia ser contra. Não passará um só iude da Torá. Iude é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, Jesus sabia que tudo que tem na Torá, ele declarou que é verdadeiro e ainda disse mais: ai daquele que alterar um só iude da Torá e ensinar assim aos meus filhinhos, será chamado menor no reino dos céus. E eu oro a Deus todos os dias pelas coisas que a gente vê, pelas interpretações, pelas tendências, pelo egoísmo que ainda existe, lamentavelmente. Não estou à altura, estou condenando ninguém aqui, eu estou analisando o que eu presencio. Eu lamento, oro por essas pessoas, porque a gente precisa ouvir Jesus. Né? Depois que ele diz que a gente precisava ir em frente, não desistir, com as famosas, conhecidas bem-aventuranças para o futuro conquistado depois que você vencer as adversidades do presente, pegar a mão arada e não olhar para trás. Aí ele diz quem somos, na sua qualificação.
Vocês são o sal da terra. Vocês são que dão sabor a tudo. O ser humano tem que ser alguém que leve sabor, mensagens positivas. Por isso que eu não faço proselitismo da doutrina espírita, mas ela nasceu no positivismo, ela nasceu do iluminismo. Olha que coisa interessante. O pleno iluminismo estava na França na época que nasce a doutrina espírita. Então, é uma luz a mais. Por que é que chama esse movimento iluminismo? Porque ele veio iluminar as mentes de muitas pessoas, trazer razão ao ser humano e separar a política da religião, que é o que sempre a doutrina espírita nos orienta. Então, eu me afino com essa doutrina por isso, porque ela nos traz a luz da racionalidade. Porque Kardec não impôs nada, ele trouxe uma codificação para nos fazer refletir e receber e relembrar, como bem disse Jesus lá no cenáculo, que quando viesse o Espírito da Verdade, ia relembrar o que ele tem ensinado e ensinar coisas novas. Portanto, para Jesus, nós somos o sal da terra. E aí ele começa, depois que ele diz o sal da terra, ele diz que nós, por sermos sal da terra, somos responsáveis, não podemos perder o sabor, não podemos deixar de ser pessoas fraternas, agradáveis, luz naquele momento que as coisas estão difíceis. Vós sois a luz do mundo. Atem or haolam. Vocês são a luz do mundo. Isso é muito magnífico, eu até me emociono, porque isso é forte demais. É Jesus dando toda a confiança que a Torá que desceu com ele e que os profetas vieram convocar todos para isso, estava ou está nos nossos ombros. Vocês são o sal da terra. O sal não pode perder o seu sabor, porque senão ele não serve para nada mais. Qual é a vantagem de se viver e não ser útil? Não servir para alguma coisa? Entre o nascer e o pôr do sol, é um período magnífico que a gente tem de ser útil a alguém, fazer alguma coisa por alguém que está sofrendo, que está necessitando. Isso, Jesus é como se dizendo, eu não vou ficar aqui, mas vou entregar essa responsabilidade para vocês. E aí, quando ele entra em luz, ele é magnífico. Porque ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz não pode ser obscurecida. Vocês são verdadeiras cidades na sociedade. Vocês têm que ser como uma cidade que todos vejam vocês pelo bem que vocês fazem. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, quer dizer, a luz de vocês tem que se irradiar para todos, aonde estiverem, na sociedade, no trabalho, no trânsito, aonde você estiver, você tem que ser luz. Nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire. Aí Jesus começa da luz universal que nós temos para a luz familiar. É uma didática magnífica, metafórica, iluminada pelo próprio Cristo. Se você é luz na sociedade, você tem que ser em casa. E em casa a luz tem que estar amparando como pai, como filho, como avô, como tio, em qualquer situação. Na família a gente tem que ser luz, por isso que o verbo amar é para amar o próximo, quando é para a família, o verbo é honrar. Por isso que o Êxodo 20 manda honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é mais do que amar. O Levítico 19:18 fala de amar a Deus e ao próximo, que são os dois maiores mandamentos classificados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando se trata de pai e mãe, o verbo amar não entra o verbo honrar. Por isso que Jesus disse assim, pai, chegou a minha hora, honra-me com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo. É um amor incondicional, por isso que ele dizia, eu e o pai somos um. E como não é só Jesus e Deus, todo filho e todo pai tem que ser assim. Isso é espiritual, isso é iluminismo, isso é iluminação das nossas almas, para a gente sintonizar com o pai, com a mãe. A família, gente, é escolha. A gente diz, sempre, muita gente costuma dizer, eu não escolhi a família que nasceu, escolheu sim. Claro que escolheu. Se você não escolheu, é porque você é tão inferior que você veio por uma reencarnação compulsória. Mas quando você escolhe a família, é porque Kardec disse que a reencarnação não corta ou não quebra os laços de família. Então, Jesus coloca isso no sermão. Ele coloca a sociedade,
Família, olha aí, não se pode esconder a cidade e nem se acende a candeia para colocar debaixo da mesa, mas no velador, para que ele domine todos que estão na casa. Você, em qualquer função familiar, você tem que fazer brilhar a sua família. Brilhar a sua luz da família é amparar, perdoar, ajudar, auxiliar. Não vê diferença. Ver, saber que todos fazem parte de uma grande família universal, que caminhamos para Deus. Tudo que fizermos pelos nossos parentes. Gente, essa história de estar desentendido com o tio, com a tia, com a sogra, com o irmão, com o pai. Oh, meu Deus! Onde está o honrar pai e mãe? Jesus falou isso para quem? Está tão claro, tanto no Evangelho. Então, brilhe na sociedade, brilhe em casa, e agora ele vem para o pessoal. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Se você tem luz e não tem obras, você não é nada. Paulo fala nisso na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, dos homens, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse todo o sacrifício, se eu não tiver essa luz, porque a caridade é luz. Porque a caridade, o que é? Tolerância, indulgência e perdão das ofensas. Então, essa conclamação de Jesus, meus queridos amigos, meu querido Rosildo e demais irmãos que estão aqui conosco, é magnífica, é maravilhosa, porque ela vai no ascendente, desde a Torá, desde o Gênesis 1 até Mateus 5, chegando na nossa vida, na expressão maior de caridade, porque Jesus, nesse mesmo sermão, ele diz, quando fores praticar a vossa justiça, quando for fazer a vossa caridade material, faça de tal forma que a mão direita não veja o que faz a esquerda. Jesus não está pedindo para a gente fazer caridade, não. Já está implícito na Torá que tem que dar esmola, tem que ajudar o pobre e não pode nem pedir emprestado, diz o Talmud. Não é correto. Amparar viúvas e órfãos. Jesus foi o homem mais humanitário que a gente vê. Preocupou-se com viúva, com órfão, com leproso, com doente, com pagão, com publicano, com pessoas de todos os níveis. Porque ele disse que não veio para viver com os sãos, mas para só os doentes precisam de médico. Isaías disse que sobre a terra de Zabulon e Naftali desceria uma grande luz. O povo que estava em trevas iria receber essa luz, que João chama ele de a luz verdadeira. Aquela luz que foi identificada por João, que veio cheio de graça e de verdade. Então, meus queridos, vamos receber essa luz com humildade. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa condição de fazer com que a nossa luz brilhe, porque a receita ele deixou. Quando ele disse assim, amai uns aos outros como eu vos amei, ele estava repetindo o Levítico 19, 18, ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Vocês leram lá na Torá, ama a Deus e ao próximo. Eu vim e ensinei como se faz isso. Por isso que ele teve a autoridade de dizer, eu deixo um mandamento novo, isso é muito forte. O judeu fica bravo porque Jesus se arvorou no direito de trazer um novo mitzvah em hebraico é mandamento. Jesus não está fazendo um pedido. Mitzvah em hebraico é ordem. Por isso que o Êxodo é cheio de imperativo afirmativo. Aqui é uma ordem. Não matarás, não assassinarás, não furtarás, não jurarás falso testemunho. É tudo negativo absoluto. Porque no hebraico, se eu vou pedir alguma coisa, por favor, eu uso não. Mas eu não uso como está lá no Gênesis. Lo. Eu digo al. Se eu quero dizer assim, al tshivê, por favor, não sente nessa cadeira. Mas se eu disser assim, lo tsheve, você não vai sentar. Eu estou ordenando. Assim são as ordenações do Êxodo, os 10 mandamentos, que Emmanuel disse que representa o maior código de justiça e moral da humanidade. Jesus não está pedindo que a gente se ame. Ele está ordenando. E sabe por que ele ordena? Porque ele tem autoridade para isso. Porque quando ele disse amai-vos uns aos outros, ele está dizendo como eu vos amei. Ou seja, vocês leram no Levítico, mas vocês não estavam praticando. Agora vocês têm a obrigação, porque eu mostrei como é que se pratica. Porque eu sou a luz do mundo. Agora escuta isso com o coração aberto. Você não nasceu para viver apagado.
Você não nasceu para ser indiferente, frio ou distante. Existe uma luz dentro de você que foi colocada ali com um propósito. E ignorar isso é desperdiçar a própria existência. O mundo não precisa de mais opiniões. O mundo precisa de mais luz. E essa luz não está fora. Ela está nas suas escolhas diárias. No momento em que você decide perdoar. No momento em que você ajuda alguém sem esperar nada em troca. No momento em que você escolhe o bem, mesmo quando seria mais fácil fazer o contrário. É assim que a luz cresce. É assim que você se transforma. E é assim que você começa, de verdade, a cumprir sua missão espiritual. Lembra disso. A sua luz não foi feita para ficar escondida. Ela foi feita para iluminar. Se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que precisa despertar. E me conta aqui nos comentários o que ficou no seu coração depois de ouvir tudo isso. Se inscreve no canal e continua com a gente nessa jornada de consciência e transformação.